Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, no vídeo de hoje eu vou deixar aqui o meu testemunho mesmo, sabe? Então, galera, em 2012 para 2013 eu ia muito para a igreja evangélica, lia a Bíblia, dava oferta, sabe? Eu tinha uma comunhão com Deus, cara. Tinha não, tenho, perdão, né? E eu lembro que eu tava numa reunião era o aniversário de uma filha de um pastor, que eu nem lembro o nome aqui ainda, não lembro. Eu fazia 15 anos essa garota. Eu lembro de tanto eu ir lá nessa igreja, um dia ele fez uma oração para abençoar a vida dos casados. Aí veio os casados, todos pra frente. Nessa época eu andava procurando uma pessoa, sabe, uma mulher, mas eu não era casado ainda, sabe? Mas eu tava na igreja, já tava nesse propósito com Deus, né? E aí chamou aquela galera e na igreja só tava eu, que não tinha a esposa para levar, né? E aí eu lembro que o pastor falou assim: você que não tem, meu irmão, vem pra frente aqui, que Deus vai colocar uma mulher no seu caminho, mulher de Deus. E aí eu fui, assim, meio envergonhado. Aí fui, reunião, assisti a reunião tal, o culto, fui pra casa. Tava trabalhando numa empresa já tinha um bom tempo, sabe? E aí, de repente, passou alguns meses, eu comecei a conversar com a mulher, né? Na rede social. E que essa mulher hoje é minha esposa. Você vê como é as coisas de Deus. Eu comecei a conversar. Eu conversava muito com pessoas, né, na internet, sabe? Com mulheres. Mas nunca assim, dando certo pra casar mesmo. A gente sabe, entendeu? Você sabe como é o mundo de hoje. E na minha cabeça era o seguinte: cara, nesse mundo não existe mais mulher virgem, todas são. Não existe mais hoje. Eu pensando com a minha própria cabeça. E aí eu fui conversando com essa mulher no Zap, no Facebook. Cara, isso todo dia, todo dia, todo dia. Foi mais de 2 anos conversando. Eu lá no Rio e ela aqui em Conceição do Araguaia, aqui no estado do Pará, né? E aí, galera, o que que acontece? Aí eu fui, salvei o zap dela e essa conversa, eu sei que foi 2 anos, só no, conversando todo dia, de manhã, na hora do almoço e de tardezinho. E aí eu cheguei um ponto, digo, eu preciso conhecer essa pessoa, algo me dizia, essa é a mulher certa pra você. E aí, galera, o que que acontece? Eu fui pedir, aí pedi o meu chefe ajeitar lá minhas contas, que eu queria ir para algum determinado lugar, que era justamente para ir lá conversar com essa mulher, falar com essa mulher e tal. E tanto insisti até que passou anos, 2 anos, meu chefe foi e me liberou. Beleza. Aí eu fui e ela me falou, disse que a mãe dela falava, um cara que mora no Rio de Janeiro, mas só chegar aqui, larga de ser besta, isso não vai dar certo. Eu lembro que quando eu cheguei, cheguei que a minha mãe morava aqui, né? E aí eu fui na casa dessa pessoa. E aí no primeiro dia a gente foi pra uma praça, que é um lugar público, né? Aí fomos lá conversar, conversei com ela e tal. Daí começou o namoro, namoramos, eu não voltei mais pro Rio. E final da história. Hoje eu tô casado com essa pessoa, graças a Deus, muito bem casado. Já tenho um filho, que é uma benção de Deus, e tenho uma filhinha. Galera, eu tava imaginando como Deus é maravilhoso. Deus, ele nos conhece, sabe? Às vezes você tá aí, você fala, cara, meu pensamento era assim, não existe mais nenhuma mulher
vive nesse mundo. Cara, Deus ele criou todo ser humano, sabe? Se você se envolver com Deus, você tem um relacionamento sério com Deus, não tenha dúvida disso. Que Deus ele escolhe, ele separa aquela pessoa aonde ela estiver, qualquer lugar do mundo, porque para Deus isso não é nada. Para Deus separar uma pessoa, isso aqui é seu e pronto. Ninguém toca. E aí, galera? E hoje eu sou casado com essa pessoa, muito bem casado, graças a Deus. Vivemos muito bem. E quando foi o nascimento da minha filha, minha filhinha, que fez um ano agora, minha esposa, ela queria fazer. Ela descobriu que estava grávida e queria fazer o ultrassom, né? E aí eu falei pra ela, aí Deus me mostrou, revelou numa visão. Eu não sei se você acredita, mas se você não acredita, cara, esse é problema seu. Eu tô contando aqui o que Deus me mostrou. Deus falou assim pra mim numa visão. Eu falei assim pra minha esposa, ó, você não vai gastar dinheiro com ultrassom não, porque Deus me mostrou num sonho ontem que a menina, você tá esperando uma menina e é pra mim colocar o nome dela de Beatriz. Falei isso pra ela, mas ela não acreditou muito, né? E foi fazer. E na hora que fez, foi justamente o que Deus tinha falado. Era uma menina, Beatriz, uma menina muito saudável, graças a Deus, bonita, linda, minha filha. E o que eu quero chegar para essa história, com esse testemunho? Que eu quero deixar aqui esse testemunho é que se você der atenção para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, meu irmão, Deus lhe revela as coisas, sabe? Não tem como. E Deus me revelou isso. E hoje, cara, nós estamos casados, graças a Deus, como falei. E é uma bênção, né? Temos as nossas lutas, temos dificuldade, ainda temos, porque nenhum ser humano está livre disso, né? Porque enquanto ele estiver no mundo, vai ter esse tipo de coisa, de dificuldade, enfim, sempre tem, né? Algumas brigas que, briguinha assim entre aspas, nós não somos de andar brigando, graças a Deus. Mas o que eu quero que você entenda que Deus tem um propósito para cada um, cara. Cada um. E se você esperar em Deus, sabe? Pode ter certeza que Deus, ele tá, tudo que você está fazendo, ele está vendo. E ele vai lhe honrar. A partir do momento que você abrir o seu coração para Deus, dê atenção às escrituras sagradas, à palavra de Deus, crê que Jesus veio nesse mundo, andou em terra e morreu na cruz por nós, que é só até mesmo pelo poder de Jesus, pela que foi morto na cruz, é que nós somos livres do nosso pecado. Jesus morreu na cruz para nos livrar. Então só é através de Jesus que seus pecados são perdoados, certo, gente? Então, esse é o meu testemunho de glória a Deus, que Deus fez, sabe? E graças a Deus, que Deus, às vezes a gente dá esse testemunho aqui, muitas pessoas acham bobagem, não acreditam, acham que esse cara está inventando, mas é uma pura verdade, é uma manifestação de Deus. Independente se você acredita ou não, cara, essa é a minha história, sabe? Essa é meu testemunho, que Deus é em minha vida, certo? Então, galera, espere de coração aí
que essa palavra conforte seu coração, lhe mostre direção para cada dia e sede para você se entregar à palavra de Deus, porque Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for trazido por mim. Então, galera, um grande abraço, fica com Deus, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, beleza? Grande abraço.